Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso para ministrar o culto a Ele, louvar, adorar, engrandecer o santo e poderoso nome, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos falar com Deus? Eleva o teu pensamento ao trono da graça, fecha os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos ao trono da graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiças em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar com confiança diante do trono da Tua graça. Toma a direção agora, meu Deus, de tudo aquilo que será feito. Nós queremos manifestar neste culto a nossa gratidão, nosso reconhecimento à Tua grandeza, à Tua majestade, a obra que o Senhor Jesus, somente Ele, poderia fazer por nós e fez. Tudo isso nós queremos aqui manifestar ao Senhor. Queremos aqui nesse momento receber do Senhor a Tua palavra, o Teu alimento, o Teu renovo, Pai, a Tua orientação para as nossas vidas. Então, seja o Senhor, meu Deus, falando, Pai, usando aqui cada um como seu instrumento para ministrar a Tua palavra, para falar a cada coração que vai participar, que vai ouvir, que vai cultuar, que vai estar assistindo. Toma nas Tuas mãos, Senhor, dirige todas as coisas. E, meu Deus, envolve este lar, onde está essa pessoa agora participando, envolve a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os seus. Guarda aqueles que estão trabalhando, que estão em deslocamento, aonde quer que esteja esta pessoa que compõe essa família, que compõe este lar, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E, mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela semana abençoada, pelas respostas às nossas orações, muito obrigado pelos cuidados, mas, primeiro de tudo, muito obrigado pela Tua salvação sobre as nossas vidas, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver que tem uma pessoa aqui querendo entrar. Glória a Deus, né? Bom dia, irmã Deise, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos aí que estão aqui participando conosco, né? Ministrando esse culto ao Deus maravilhoso, né? Que Deus vai falando dele já profundamente a cada coração nesta manhã, vai revelando a sua vontade no nome do Senhor Jesus. E nós vamos iniciar aqui, né, como de costume, pedindo ao irmão Luiz que venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, que Deus use ele aí como instrumento, né, para trazer uma palavra a cada coração, alimenta cada coração, em nome do Senhor Jesus. Sim, pastor Aguilar, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, bom dia. Hoje o Senhor colocou no meu coração a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 6 ao 16. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 6 ao 16. Graças a Deus estamos aqui em mais um dia, como o Senhor já bem disse, já na sua oração, para louvarmos e engrandecermos o nome de Jesus, o nome do nosso Deus Pai, agradecer a Deus pela salvação em Jesus Cristo,
nós seremos confrontados com a palavra, através do Espírito Santo, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. E essa palavra, ela tem o poder de nos mostrarmos quem nós realmente somos, o quanto nós dependemos de Deus, nos torna pessoas sábias, mas sábias devido à sabedoria que vem do alto. Então vamos nos concentrar, porque o culto a Deus é racional. A racionalidade do culto está em entender e compreender que nós estamos aqui, não porque nós amamos a Deus, mas principalmente porque Ele nos amou primeiro. E nós temos agora a noção da eternidade. E esse entendimento, por mais que tenhamos dificuldades nessa vida, nós sabemos que um dia tudo que é ruim, tudo isso vai passar. O próprio apóstolo Paulo teve o espinho da carne, que Deus não tirou, mas mesmo assim ele não desanimou, ele foi em frente. Jesus falou: esforça-te, tem de bom ânimo, é certo que vocês vão ter dificuldades, mas eu venci o mundo, e nós em Cristo também venceremos o mundo. Nós passaremos por essa terra, por essa vida, independente do que tenhamos que enfrentar, sempre com bom ânimo, como disse Jesus, mas nós vamos vencer. Essa é a certeza. E por que nós temos essa certeza? Porque Jesus ressuscitou. Nós temos a igreja, nós temos esse conhecimento, que nós fomos chamados e escolhidos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos amados de Deus. Então vamos fazer a leitura. Praticamente eu já preguei, né, pastor? Não precisa falar mais. Mas mesmo assim vamos fazer a leitura aqui. Mais uma vez, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 6 ao 16. Como subtítulo vem dessa sessão: a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, e até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que neles está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga a todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, vamos falar um pouco, vamos tentar esclarecer vamos conseguir, né, esclarecer algumas coisas muito importantes. Eu gostaria de dar ênfase mais adiante nos versículos 13 e 14, mas vamos começar. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então aqui já vem uma grande coisa. Depois de Cristo, o judaísmo acabou. O judeu não sabia o que era a igreja. Os judeus, eles rejeitaram o próprio povo de Deus. Rejeitou ao Messias. E para a nossa glória, isso é que é interessante. Então precisamos entender que os próprios judeus não aceitaram o Messias. Deus não revelou aos próprios israelitas a igreja, a liderança de Jesus Cristo. O judaísmo acabou quando Cristo ressuscitou e as normas foram dadas pelo apóstolo Paulo. Então, isso é uma grande coisa, o que estava oculto a nós somos revisados. Nós temos a Bíblia, nós temos a igreja e nós temos o Espírito Santo. Ele operava no Antigo Testamento, operava, mas hoje em dia, como nós vamos ver mais adiante, ele opera de forma completamente diferente, muito mais intensa. Continuando. Então, que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que acontece? Por mais que Israel tenha sido o povo escolhido de Deus, mesmo assim, ele ainda não conheceu o verdadeiro plano. Jesus era mostrado como sombra, e hoje não. Nós temos essa alegria. As coisas vindouras eram anunciadas pelos profetas, e já naquela época, os profetas eram mortos. Então ele fala muito bem assim, conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, que é Jesus, e realmente. Mas eles rejeitaram e com consciência, porque havia provas disso. Jesus fez aqueles extensos milagres para ficar bem claro que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, mas o próprio povo o rejeitou. Mais adiante, ele diz no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, prescrutar é sondar. Então, você vai lá, procura, vai a fundo e procura descobrir aquelas coisas. E aqui já vem a grande diferença. Mas Deus nos revelou pelo Espírito a obra de Jesus. O que a gente tem escrito? O Espírito Santo nos confirma do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele atua completamente diferente hoje.
E nós vamos saber por quê. Então, aqui, nós fomos convencidos de que somos pecadores, que não podemos nos reconciliar com Deus por nós mesmos, mas nós, pelo Espírito Santo, por aceitar Jesus como Filho de Deus, como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos feitos filhos de Deus. E fomos chamados e escolhidos para vivermos essa alegria, para termos fé. E aí, mais adiante, agora vem uma convivência muito interessante. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, que não o seu próprio espírito que nele está? Vamos parar por aqui. Só nós mesmos sabemos o que nós pensamos. A ciência humana, a psicologia, ela pode, em níveis superficiais, sondar nós mesmos. Mas nós, só nós, é que sabemos o que está dentro de nós. Isso é uma grande mistura de emoções e espírito, que Deus nos soprou como da vida, nos fez almas viventes, almas com espírito. E aqui ele fala assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aqui ele faz uma analogia, uma comparação. Deus conhece mesmo porque Deus é Espírito, e nós nos conhecemos, porque somos Espírito também. E ele fala, 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui ele fala da salvação, aqui ele fala do habitar. Nós temos então agora, isso é que eu acho muito interessante, nós temos agora o teu Espírito Santo em nós, convivendo com o nosso Espírito humano. E é o Espírito Santo de Deus que nos entristece quando nós fazemos coisas que não são de Deus. Quando nós agimos errado, nós agimos de forma errada, em desacordo com a vontade de Deus. E agora, na minha opinião, e aqui diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A revelação de Cristo vem pelo Espírito Santo. Coisas que lá atrás os israelitas não tinham. Eles tinham dos profetas. E quando viram ao Filho de Deus feito homem, eles não aceitaram. Aí a importância do Espírito Santo, o alcance mundial, universal do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque o Espírito Santo é que revelou Deus em nós. O Espírito de Deus fez Deus se revelar em nós. Então, continuamos. Ora, aí vem a parte mais bonita, os versículos 13 e 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Me diz aí você, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Quantas vezes na rua eu estou parado numa esquina e ouço uma pessoa falar um versículo da Bíblia, e aquilo entra em meu coração como um renovo. Nunca aconteceu com você? De repente vem aquela palavra que nos renova, e aí nós entendemos que aquela pessoa que falou aquilo é a nossa irmã, e nos revela que nós somos ligados a Deus, nós somos filhos adotivos em amor verdadeiro. Esse é o Espírito Santo, essa é a verdadeira testificação, quando a nossa alma se aquece pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito bonito.
Essa é a diferença. Esse discernimento espiritual que nós temos, que as pessoas do mundo não têm, e nós temos. E isso é a coisa mais importante, porque o mundo, a terra vai passar, nosso corpo vai perecer, porque é o corpo do pecado, mas nós seremos ressuscitados com o corpo glorificado, caminhando para o final. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E isso é verdade, que nos chamam de loucos, mas não chamam de loucos porque não entendem, porque não têm a sabedoria que vem do alto. Eles julgam coisas humanas, carnais, usam parâmetros, usam os sinais humanos para julgar coisas espirituais. É impossível discernir. São pobres. E aí vem, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, Deus se revelou a nós através de Cristo. E o Espírito Santo de Deus está em nós, então nós temos a capacidade de discernir, nós temos a capacidade de conversar com Deus, nós temos a capacidade de enfrentarmos as durezas, as agruras desse mundo, nós temos a capacidade de entender quando nós estamos pecando contra Deus, quando nós estamos errados. E isso é muito importante, porque o Espírito Santo pôs a mente de Deus em nós. Pastor, eu agradeço, muito obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus, né? A palavra aí muito importante, né? Objetiva aí, como sempre, o irmão Luiz traz aí para nós aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e falando, né, essas coisas importantes, como a rejeição do Messias por parte dos judeus, que fez com que toda a graça ela fosse esparramada por todo mundo, né, através do Espírito Santo, a incompreensão deles do final daquela lei judaica, né, das tradições ali judaica, para se alcançar uma resposta de Deus, uma vez que Jesus ele vai inaugurar, né, uma nova dispensação, e com ele também vem essa dispensação que o irmão Luiz falou muito bem, do Espírito Santo, né, muito bom, ressaltou isso, né, e a falta de conhecimento das coisas de Deus, que o irmão Luiz falou bem claro, né, que a pessoa, ela não tem o Espírito de Deus, ela não consegue compreender o Espírito, as coisas do Espírito, as coisas espirituais que só podem ser reveladas a nós através do Espírito Santo. Então, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Muita coisa interessante, irmão Luiz falou bem aí, a questão dos nossos pensamentos, né? Que somente a própria pessoa pode conhecer os seus pensamentos. A ciência, né, os profissionais da mente, eles podem usar algumas técnicas para tentar deduzir, né? Mas aquilo exatamente que a pessoa está pensando, só ela mesma que sabe, né? E a mente de Cristo só conhece quem tem a Cristo. A mente de Cristo só conhece quem tem o Espírito Santo, né? Então, muito bom, o irmão Luiz, ele mostrou de uma forma aí bem objetiva, né? Esse trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, como ele nos constrange, né, a permanecer na presença de Deus, a desviar do pecado, a desviar do erro, mostrando a importância que tem de nós permanecermos aí fiéis a Deus, né? E mais uma vez ele fala sobre essa revelação, né? Que até cita exemplo de alguém que passa e fala uma passagem da Bíblia, né? E nós ouvimos aquela passagem, aquilo toca no nosso coração e aquilo nos faz lembrar que nós somos de Deus, né? Traz alguma coisa muito importante para a vida de nós, dá uma confirmação, né? Às vezes a pessoa está meio apagadinha, né? Está meio ali passando por algumas situações que deixam ela meio entristecida, e de repente vem aquele versículo, né? Seja alguém falando, seja no para-brisa lá do veículo, né? Do carro, e aquilo fala profundamente aos nossos corações, né? Então é importante aí, o irmão Luiz finaliza falando sobre a questão que nós temos aí a mente de Cristo, né? A mente de Cristo é aquela mente que é
moldada conforme o Evangelho e que é sensível ao Espírito Santo de Deus, né? Essa que é a mente de Cristo, que é formada naqueles que creem no Senhor Jesus e passam a viver para Ele. Então, irmão Luiz, que Deus continue abençoando aí, para que esteja sempre trazendo essa palavra objetiva, essa palavra que tem significado, né? Que tem utilidade, que nos traz recursos para que nós possamos usar durante os dias da semana, né? Aqueles dias mais difíceis, mais complicados, aquelas decisões que precisam ser tomadas com sabedoria, e nesse momento esse subsídio, esse recurso, né? Esse consolo, né? Esse alimento espiritual, ele com certeza ele vai estar presente no nome do Senhor Jesus. Que Deus ele continue aí te abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que aprove Ele colocar debaixo da tua responsabilidade, no nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos então nesse momento louvar ao Senhor nosso Deus. Qual vai ser o hino que nós iremos louvar hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 3 da harpa cristã. Hino 3, tá? 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus. Jesus, glória a esse Deus maravilhoso, né? E antes da gente
dar continuidade aqui na palavra, eu quero já anunciar aos irmãos que no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, né? Por questões aí operacionais, os cultos do dia 15 e do dia 22 serão à noite, né? Então vamos fazer a Santa Ceia do Senhor no próximo domingo, dia 8 de setembro, né? Hoje é 1º de setembro, próximo domingo, dia 8 de setembro aí. Então você que vai participar da Santa Ceia do Senhor, separe então os alimentos, o pão, o suco de uva, né? Você que é batizado, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, então venha participar da Santa Ceia do Senhor conosco, separe os alimentos aí, o pão e o suco de uva. E você que ainda então vai tomar a sua decisão, ainda não é batizado, ainda não tem uma congregação, né? Ainda não discerne o que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus, participe do culto conosco, né? E Deus vai abençoar a cada um de nós, né? Pela nossa dedicação, pela nossa obediência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos mais uma vez ver o que Deus tem a nos falar nesse dia. Peço que os irmãos aí agora vão abrindo as suas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo de número 5. Epístola aos Romanos, capítulo de número 5, nós já oramos, né? Já vamos agora dando continuidade, vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus. O irmão Luiz aí trouxe aí uma palavra da parte de Deus também, né? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo de número 6, uma palavra importante para nossas vidas. E nós vamos agora ver essa mensagem que está em Romanos, capítulo 5, tá? Eu vou ler só a primeira parte, que vai até o 11, e depois nós vamos dar a continuidade aí, parte por parte. Deixa eu pedir a Deus agora que nos conceda a sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja o desejo, a vontade do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a nos revelar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui, né, diante da palavra. Então vamos lá. Justificação pela fé e a paz com Deus. Aqui é o subtítulo, né, que está na tradução Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Palavra do Senhor aqui para nós, nessa manhã muito importante, né? Que fala sobre essa questão que tanta gente, né, tem dificuldade de entender. E agora a mensagem agora fala, porque as coisas do Espírito, né, elas só podem ser entendidas pelo Espírito. E quem nos revela, essa revelação dessas coisas do Espírito, ela nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá essa revelação, que nos faz essa revelação. Então ele começa ali, que nós somos, no versículo 1, né? Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, ele mostra essa justificação dos nossos pecados e a paz com Deus. Isso não foi estabelecido pelos nossos méritos, por nada que nós pudéssemos fazer. Nós não tínhamos qualquer condições. É estabelecido apenas pela obra do Senhor Jesus. Os primeiros versículos ele já vem trazendo aí o assunto principal, né, dessa carta, né, mostrando aí que somente a obra do Senhor Jesus. Aí no 3 ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então ele fala da pessoa se gloriar, né? Não é que a pessoa está querendo passar por lutas, provas, nada disso, né? Mas a pessoa tem um entendimento que o resultado daquela tribulação, daquela luta, daquela provação, vai ser um aperfeiçoamento, né? Então, ele mostra isso, que as lutas que nós enfrentamos na vida, aquele problema, aquela pessoa que está enfrentando uma questão ali de saúde, uma questão sentimental, familiar, conjugal, uma questão financeira, seja qual for o problema, quando ela passar por aquela luta, aquela prova, ela vai estar mais resistente, ela vai estar mais forte. E isso não é uma coisa natural, mas uma coisa espiritual. A pessoa vai sendo fortalecida espiritualmente para que ela possa enfrentar as lutas, as tribulações, os problemas que essa vida nos apresenta, né? Então é importante entender essa questão, né? Aí no versículo 4 ele diz assim: e a perseverança, né? Essa resistência, né? Ela nos faz ficar perseverante, a pessoa vai até o final. Mas aquela pessoa que começa a fazer uma coisa e ela para logo, né? Ela começa a fazer um curso, não vai nem no primeiro mês. Ela começa a fazer uma faculdade, não faz nem o primeiro período. Ela começa um trabalho ali, aí desiste, né? Tem um monte de princípio que então a pessoa não consegue ser perseverante, ela não tem resistência. Quando vem as primeiras dificuldades, quando vem os primeiros dissabores, ela logo abandona, ela logo desiste, né? Então, porque a pessoa não é perseverante. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós passamos a ter também essa perseverança. Primeiro, para as coisas espirituais, mas também, e olha que coisa boa, né? Para as coisas dessa vida, né? As coisas que nós necessitamos para essa vida. E ele diz assim, que essa perseverança, no 4, vai fazer o quê? Experiência, vai trazer experiência para nós. E essa experiência, esperança. Então, quando a pessoa ela começa a perseverar e ela começa a superar as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, vai superar, de alguma forma vai ser superado, vai passar para frente, né? Aquilo vai gerar nela uma experiência.
E quando ela vê algo similar, ainda que seja um pouco mais complicado, ainda que seja um pouco mais difícil, ela vai falar, não, mas eu já passei por isso no passado. Lembra do nosso rei Davi, né? O rei Davi, quando ele foi se apresentar diante de Saul para enfrentar o Golias, né? O gigante Golias, né? E eram ali vários gigantes, né? E Golias era apenas um deles. Ele disse que já tinha experiência, que ele já tinha lutado com o urso, que ele já tinha lutado com o leão. Ele tinha experiências para com Deus. Deus já estava trabalhando na vida dele. Então, a partir do momento em que a pessoa se converte, a partir do momento que a pessoa crê no Senhor Jesus, a partir do momento que ela começa a viver para o Senhor Jesus, ela começa a ter essa experiência, né? As tribulações que vão gerando ali a perseverança, e a perseverança que vai gerando na pessoa essa experiência. E quando nós temos a experiência, né? Ela também gera esperança. Puxa, já passei por isso antes. E Deus, ele agiu dessa forma, né? Então, mesmo Deus que agiu comigo desta forma no passado, é Ele que vai agir naquele diagnóstico, vai agir naquele casamento, né? Naquela solução daquele problema conjugal, vai agir naquele problema familiar, naquele problema de vício, naquele problema ali financeiro, né? Vai agir. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de todo sempre. Ele nunca falta com a sua palavra, mas nós precisamos exercitar a nossa fé. E aqui está mostrando, né, um conjunto de coisas que fazem com que nós venhamos a exercitar a nossa fé. Aí depois ele diz assim, no 5, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Então, quando Deus nos dá o Espírito Santo, nós não ficamos desorientados, nós não ficamos confusos, né? Será que Deus está vendo? Será que Deus está agindo? Será que Deus vai me ajudar? Não, nós temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Pode ser que nem tudo aconteça da forma que nós queremos, mas com certeza Deus sempre estará fazendo aquilo que for o melhor, inclusive aquilo que vai nos dar fortalecimento e crescimento espiritual. Temos que lembrar que Deus é o Pai perfeito, né? O Pai desse mundo, ele ama o seu filho, o pai, a mãe, né? Os pais em geral, eles amam seus filhos e muitas vezes, né, eles não conseguem dar aquilo que é realmente o melhor para o seu filho. Ele acha que satisfazendo seus desejos incondicionalmente, ele está dando amor. E, na verdade, ele não está dando uma educação, um treinamento, para que aquela pessoa em formação, ela venha saber encarar as dificuldades que ela terá no futuro da vida. Ela se torna uma pessoa ali, achando que todo mundo está a serviço dela, que tudo que tem que acontecer do jeito dela, porque o ser humano são os pais imperfeitos, né? Claro que algumas pessoas fazem diferente, conseguem realmente treinar os seus filhos, né? Dar educação aos seus filhos, amá-los, mas ao mesmo tempo educá-los, que é a junção das coisas. O amor, ele leva a isso também e conseguem algum sucesso, mas mesmo assim são imperfeitos. Nós somos imperfeitos e temos que admitir isso. Já Deus não, ele é o Pai perfeito, ele vai dar aquilo que for realmente bom para nós, aquilo que é o melhor. E muitas vezes aquilo que é o melhor é aquilo que nos vai dar um crescimento espiritual, aquilo que vai nos dar maturidade espiritual e capacidade para que nós possamos vencer as dificuldades dessa vida. Então nós precisamos também ter esse entendimento a respeito do Senhor. No versículo 6 diz assim: porque quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então qual é o ponto aqui? O ponto aqui que mesmo por uma pessoa justa, é muito difícil que alguém queira se apresentar e falar, não, pode deixar que eu vou morrer por ele, né? Ele é bom, ele é justo, né?
Sim, pode ser que tenha até alguém que vai fazer isso, mas é muito difícil. Agora imagine pelo ímpio, né? Mas Jesus, ele morreu por nós quando nós éramos ímpios ainda. Quando nós estávamos em inimizade para com Deus, quando nós estávamos distantes para com Deus. É importante a gente entender, mas já fala disso toda a vida, né? Precisamos entender as coisas de Deus. Nós precisamos esmiuçar a pedra lá, até que nós conseguimos penetrar lá na alma essa palavra, a fim de que nós possamos responder às pessoas qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da nossa salvação. É Jesus, né? Então, olha só o que está dizendo aqui, esse é um ponto muito importante. Jesus morreu por nós quando nós ainda estávamos no erro, no pecado. Então, ele morreu por todos. É interessante isso, né? Embora muitas pessoas usem isso para dizer que não precisam mudar, que não precisam se converter, né? Tem pessoas que vão usar essa palavra de uma forma distorcida, mas não é bem assim. A gente vai ter essa compreensão da palavra de Deus que não é bem assim. Isso vai implicar em profundas mudanças na vida daquele que crê e daquele que decide viver para o Senhor Jesus. No versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Aí a mesma tecla, ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, me mostra só, se ele foi capaz de nos salvar, de morrer por nós, né? De pagar um preço por nós, quando nós já estávamos totalmente em inimizade para com Deus, no pecado, no lamaçal, na podridão, e ele se dispôs a morrer por nós nesta situação. Imagine agora que nós reconciliados com Deus, o que ele não fará em nossas vidas, que obra que esse Deus maravilhoso não fará em nossas vidas. Então, é isso que nós precisamos entender e incutir no nosso coração, que Jesus está fazendo por nós. Entender que Jesus está fazendo por toda a humanidade. Não está fazendo, na verdade ele já fez, né? Já está feito. A fé é que precisa alcançar aquilo que já foi feito. A fé que precisa chegar naquilo que já foi consumado. Na cruz Jesus falou: está consumada, a obra foi consumada, foi colocado o novo marco. A gente passou da antiga aliança, a gente passou daquele judaísmo, né, de todas aquelas tradições, para uma nova aliança perfeita, porque ela não é feita através de sangue de bodes e de cabras, mas é através do sangue do Senhor Jesus. Por isso ela é perfeita, por isso ela é imaculada, ela é insubstituível, ela é única, porque não precisa ser feita de novo, ela é substitutiva, porque ele substituiu a nossa culpa, ele morreu por nós, ele morreu pela nossa condenação e ressuscitou. Então, importantíssimo a gente ter isso no nosso coração, entender a importância e por que existe uma luta tão grande para que as pessoas não entendam isso, para que as pessoas se iludam achando que elas serão salvas pelos seus próprios méritos, porque elas são boazias, porque elas são melhores que as outras. E a gente vê, eu tenho orgulho de ser isso, eu tenho orgulho de ser aquilo, olha lá aqueles ali daquela congregação, o que eles fazem, olha aquele outro, por isso eu tenho orgulho de ser isso. Gente, a gente não tem que ter orgulho de nada, a gente tem que ter gratidão ao Senhor Jesus por Ele ter nos salvo. É isso que nós devemos ter. O negócio é esse, de ter orgulho. Qual é o nosso mérito nisso? O que nós fizemos? Nós precisamos fazer um autoexame. Quem somos nós? Toda glória, toda honra, todo louvor é para o Senhor Jesus. A obra foi feita por Ele e não por nós. Então nós precisamos olhar isso.
essa vaidade, né? Defender uma denominação, defender um líder, defender alguma coisa aqui nessa terra, como se isso tivesse algum efeito sobre a nossa salvação, como se a obra de cruz fosse uma coisa barata, sem valor nenhum. Não se fala no nome do Senhor Jesus, defende-se congregação tal, religião tal, isso, aquilo, outro, e a obra do Senhor Jesus, e a verdadeira religião, e a verdadeira fé. É isso que nós precisamos resgatar. É aquele cristianismo primitivo em que a igreja é Jesus, o cabeça da igreja é Jesus, quem tem que receber glória é Jesus, e não denominações, e não homens que estão aí buscando glória para si mesmos, buscando riquezas, buscando fama, e as pessoas se deixando enganar, e as pessoas se degladiando aí por denominações, por pessoas. Não, nós estamos aqui, nós somos salvos porque Jesus nos salvou. A honra, a glória e o louvor é somente para Ele. E aqui nós entramos numa questão, no versículo 12, a respeito de Adão e Cristo. Isso é muito interessante para a gente entender. Vamos ver aí, presta atenção aí, fica no Espírito para você entender direitinho. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, primeiro princípio, porque um homem pecou, todos os homens foram contaminados pelo pecado. Toda a humanidade, homem, mulher, criança, velho, seja quem for, idoso, jovem, todos fomos condenados por causa do pecado de um homem. Para a gente entender a justiça de Deus, a gente precisa entender esse princípio. Nós nascemos com a condenação do pecado. Nós nascemos com a inclinação, do pecado. O pecado já está lá no nosso DNA. A culpa já está no nosso DNA. A condenação já está no nosso DNA. A inimizade para com Deus já está no nosso DNA quando nós nascemos. E a gente precisa entender isso. É uma doença, é uma contaminação, é uma epidemia, uma pandemia que aflige toda a humanidade, que toda a humanidade já nasce, com ela. Lembra do Covid? Que coisa triste, Pois é, pior do que o Covid, muito pior, porque o Covid é uma coisa biológica, é uma coisa que consegue se controlar, consegue se vacina, tratamentos, Infelizmente algumas pessoas não resistiram, mas graças a Deus muitos conseguiram vencer, resistir, hoje tem vacina e as coisas vão melhorando. Então é uma coisa que você pode vencer. Você tem como vencer de várias formas, várias vacinas, vários tratamentos. Tem pessoa que nem tomou nada e conseguiu ficar bem, tudo bem, graças a Deus, glória a Deus. Então é uma coisa que dá para vencer humanamente. Mas o pecado nós não conseguimos vencer com a ciência, com a nossa humanidade, com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com esse conhecimento terreno, Somente podemos vencer o pecado através da fé no Senhor Jesus, através da fé no poder dele para nos libertar do poder do pecado. Então lembre-se, de novo, só para a gente firmar, o pecado entrou somente por causa de Adão, só por causa de Adão. Vamos lá então para a gente ver mais na frente, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Não havia lei, mas havia o pecado. Então já havia a consciência, nós nascemos com a consciência de Deus, e a pessoa, quando ela peca, ela naturalmente já sabe que está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. Mas vai acontecer uma potencialização que a gente vai ver aí, Então todo mundo vai nascendo ali sob o domínio do pecado. Vamos para o 15 para entender melhor.
Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ciência de um e por meio de um só, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, pelo pecado de um só, todos foram condenados. Só que esses todos que foram condenados, eles não ficaram só no pecado original, no pecado de Adão. Eles também cometeram pecados. Nós pecamos, né? Mesmo hoje nós pecamos. Não devemos, mas às vezes tropeçamos, erramos, palavras, atitudes, né? Então, acabamos errando. Então, nós pecamos. Então, esse pecado, ele se multiplicou. E quando Jesus, ele vai lá e se oferece em sacrifício pelos nossos pecados, quando ele é sacrificado por nós, ele não só nos livra do pecado original, do pecado de Adão, mas nos livra de todos os pecados. Mas é uma coisa tão poderosa, tão abrangente, que para isso nós precisamos entender que não são só os pecados que nós praticamos no passado. Daqui para frente eu vou passar uma borracha. Não existe, né? Fica tranquilo, tranquila. Dos pecados passados, presentes e futuros. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque às vezes a pessoa peca e ela quer botar debaixo do tapete achando, puxa, mas eu já me converti, errei e agora não podia ter errado. Não, você vai errar. Não deliberadamente, né? Se Deus quiser, né? Vamos nos esforçar. Mas eventualmente você vai tropeçar, você vai errar, vai acontecer alguma coisa, vai te tirar do espírito. Isso é a nossa natureza humana que ainda está aqui. A gente tenta fazer ela morrer todos os dias, mas tem dia que ela sobressai, tem dia que a gente está mais fraco, sei lá, acontece alguma coisa e você vai e reage de uma forma que não deveria reagir, fala alguma coisa que não deveria falar, ou faz alguma coisa que não deveria fazer. Isso por causa da nossa natureza humana, né? Que ainda está ali presente e às vezes ela não deveria, mas ela prevalece e a pessoa acaba errando e pecando, né? Mas o perdão já está lá. É assim. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele gerou um antídoto. Ele gerou uma vacina, para a gente compreender melhor, né? Um antídoto, uma vacina, para todos aqueles que estavam contaminados com o pecado. Só que só vai ser imunizado, só vai ser curado, só vai ser libertado aquela pessoa que tomar a vacina, que tomar o antídoto. Ou seja, aquela pessoa que crer no Senhor Jesus, ela está crendo que a vacina, que o antídoto faz efeito. E aquela pessoa que passa a viver para o Senhor Jesus, conforme o Evangelho, ela então, ela não só crê que a vacina faz o efeito, que o antídoto vai curar, mas ela passa a tomar essa vacina, ela passa a tomar esse antídoto e ela passa então da condenação, da inimizade para com Deus, para a justificação, para a salvação, para a regeneração, para a santificação e o processo de santificação contínuo. Vocês estão vendo quantas coisas aí estão envolvidas? Como é importante a gente entender essas coisas pelo Espírito,
e porque o inimigo de nossas almas levanta tantas coisas, tantas pessoas, tantas filosofias, tantas instituições para tentar cegar as pessoas para que não possam enxergar essa maravilha e serem salvas? Porque isso é o Evangelho. Ele é todo centrado, ele é cristocêntrico, todo centrado no Senhor Jesus, nessa fé maravilhosa, em que nós dependemos de crer, e é Ele que nos fortalece, é o Espírito Santo que dentro de nós nos dá força e capacidade para que nós possamos vencer o pecado e o mal. É por isso que as pessoas tentam cegar, e cegar de todas as formas, até com ensinamentos falsos, até gerando cobiça no coração das pessoas, para que elas não consigam enxergar a grandeza do poder de Deus e o que está envolvido em nossas vidas e o que Deus tem preparado para nós para toda a eternidade. Como é importante que a gente consiga entender essas coisas. O critério de Deus para conosco é muito elevado. O que Ele fez por nós não tem preço. O amor que ele demonstrou quando nós ainda estávamos ali na sarjeta espiritual, tá, irmãos? Não estou dizendo que ninguém está aí na mendicância, ou a pessoa está na rua, pode até estar, Deus salva também sem problema algum, mas eu não estou dizendo que é isso. Você pode estar muito bem financeiramente, ter um casamento ótimo, está tudo bem na sua casa, na sua família, e espiritualmente está completamente morta, apagada, totalmente distante de Deus, e sente esse vazio. Essas coisas todas boas que estão acontecendo na sua vida não são suficientes para te trazer a paz interior. Porque essa paz a gente só consegue quando está em paz com Deus, quando está em paz com o Senhor Jesus, quando a gente toma do antídoto, quando a gente é vacinado pela única vacina que pode nos libertar do poder do pecado. Então é isso que nós precisamos entender, buscar, compreender, repetir e falar para as pessoas, para que elas venham ser salvas e saiam dessa ilusão e esse engano aí que está sendo disseminado de uma forma muito veloz por toda a terra, as pessoas cada vez mais egoístas, só pensando em si, no seu próprio prazer a qualquer custo, e tudo aí está validando isso, né? As pessoas estão cada vez mais aí incentivando as pessoas a serem cada vez mais egoístas, promíscuas, né? A serem completamente indiferentes às coisas de Deus, ou relativar Deus, né? Fazer com que Deus seja uma coisa relativa, de acordo com a vontade e o desejo de cada um. Não, Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus não muda, é a mesma de ontem, hoje e será eternamente. Então nós precisamos nos enquadrar a Deus. Deus não vai se enquadrar a nós. O antídoto está aí. Então, primeiro, crer que Ele tem poder. Segundo, é tomar a vacina, é viver de acordo com o Evangelho. Vamos aqui, já estamos chegando às partes finais, né? 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Isso é muito maravilhoso, né? Que nos dá uma amplitude, uma compreensão da Bíblia de uma forma tão simples, né? Para quem está com o Espírito, né? Porque a gente vê como Deus ele é coerente. Tem gente que fala, mas Deus não é justo, né? Por que essas coisas estão acontecendo? Gente, um homem pecou e todos foram condenados. Um homem morreu pelo pecado de todos, e todos aqueles que creem e praticarem, né? Viverem de acordo com a palavra dele, Senhor Jesus, para a gente não esquecer, esses serão salvos, independente do que tenham feito, independente da quantidade de pecados, independente se ainda vai tropeçar mais na frente com alguma coisa ali, está salvo. Então, olha a coerência, é justiça completa, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
porque era um só pecado, mas imagine quantos pecados se multiplicaram e quanta graça foi derramada para que esses pecados eles fossem perdoados, para que essa dívida fosse sanada. Mas tem que tomar vacina. Tem que tomar vacina. Tem que tomar uma posição. Por isso que Jesus diz, né? Todo aquele que nele crê será salvo. Né? Deus enviou, o nosso irmão apóstolo João, escrevendo sobre Jesus, né? Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não vá para o sofrimento eterno, onde o fogo não se apaga e o bicho não para de comer, mas tenha uma vida eterna, com abundância na presença de Deus. Nós precisamos priorizar as coisas espirituais. Então, muitas pessoas aí levadas ao egoísmo, até mesmo dentro do evangelho, até mesmo dentro do cristianismo, né? Pessoas só buscando os seus interesses terrenos, suas coisas aqui da terra, né? E se esquecendo de buscar o principal, de buscar a Deus, né? De tomar do antídoto cada dia. Assim, o antídoto, né? Embora ele já esteja lá e ele nos garanta a salvação, ele precisa ser tomado todos os dias, né? Como a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, né? Está em oração, né? Fazendo as coisas que Deus se agrada, colocando o evangelho em prática. É assim que nós estamos aí renovando aí as nossas vacinas, né? A vacina ela tem efeito completo, imediato, mas ela precisa ser renovada. A nossa fé precisa ser renovada. Nós precisamos. Por isso que o Senhor Jesus falou, faz a Santa Ceia em memória de mim, para que vocês se lembrem, porque vocês são esquecidos. Eu conheço a natureza de vocês. Vocês são esquecidinhos. Daqui a pouco estão aí fazendo aí coisa de madeira, coisa de pau e de pedra, dizendo que é o Deus de vocês de novo. Então, para vocês não esquecerem que é o Deus de vocês, vão lá e façam a Santa Ceia. Para vocês lembrarem que vocês têm um compromisso comigo, façam o batismo, desçam as águas. Por isso, irmãos, por causa da nossa natureza, não foi porque era necessário aquilo ali, não. É por causa que nós, né, Deus precisa disso. Deus não precisa de nada disso, Deus é Espírito. Nós é que precisamos. É a nossa natureza. Então não adianta você querer brigar contra essa natureza nova espiritual. Para que você a mantenha, é necessário obedecer a palavra de Deus. É necessário viver de acordo com a palavra de Deus. É necessário se agradar das coisas de Deus. É isso que é importante para nós, né? Vamos fechar a palavra agora? Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a lei, né, a Torá, a lei de Moisés, né, ela evidenciou o pecado, ela mostrou como nós somos pecadores. Você imagina ali falando, não farás para ti imagens, esculturas, e o que eles fazem, né? Os balaíns, né? Astorate, Baal, aquela coisa toda lá, e começa a colocar aquilo dentro do povo de Deus, né? Em todo canto, vendendo pelas ruas, usando aquilo ali e desagradando a Deus. E a lei mostrando que aquilo é pecado. Não adulterarás, as pessoas cometendo ali adultério, não roubarás, as pessoas roubando, enganando, mentindo. Tudo aquilo que estava escrito não faça, era como se estivesse escrito faça. As pessoas tiraram os nãos todinho e começaram a praticar. Então a lei, ela fez com que o pecado ele fosse ali evidenciado, ele fosse potencializado. A pessoa ela começou a se
tornar ainda mais culpada, porque tendo lei indicando aquilo que ela não podia fazer ou aquilo que ela tinha que fazer, ela não cumpria a lei. Então, a lei serviu para mostrar a nossa fraqueza, a nossa incompetência para vencer o pecado. Era necessário que uma coisa mais forte, mais poderosa, que uma vacina que resolvesse a questão do pecado de uma vez, fosse introduzida na humanidade. E no tempo aprovado por Deus, no tempo em que as coisas poderiam ser disseminadas de uma forma mais veloz, os romanos tinham construído estradas, né? Havia uma interligação, um caminho marítimo, as pessoas estavam ali se relacionando. Nesse tempo, aprove a Deus enviar o seu Filho em forma de homem para que ele cumprisse a lei para nós. Aquilo que nós ficou evidenciado que nós não poderíamos cumprir. Então, Jesus veio e cumpriu. Então, não é que a lei ela deixou de existir. Ela existe, a lei hoje é Jesus. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus e passamos a viver de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus, com os ensinamentos do Senhor Jesus, também com a doutrina dos apóstolos, nós passamos a estar cumprindo a lei, né? E nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus, que é a nossa lei. E é essa fé no Senhor Jesus que nos dá o Espírito Santo, que nos dá as condições para que nós possamos, lembra de tudo aquilo, né? Tribulação, né? Perseverança, esperança, todo aquele conjunto de coisas que faz com que nós venhamos a viver nessa vida com subsídios, com recursos para enfrentar as dificuldades nessa peregrinação. Então que Deus ele tem aí falado ao seu coração sobre a sua salvação, né? Para que você creia, você que já é salvo, creia na sua salvação, não precisa crer nisso, porque ela não depende de você, ela depende do Senhor Jesus e dessa fé que você coloca nele, e dessa determinação que o Espírito Santo colocou no seu coração para você viver de acordo com a palavra dele. É isso que você precisa acreditar, é isso que você precisa crer. E nós só cremos assim, ouvindo a palavra, lendo a palavra, orando, praticando, é assim que nós acreditamos. Então que Deus, através dessa palavra, ele tenha aí abençoado a sua vida, traga aí ao teu coração consolo, iluminação no nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra novamente para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações, os comentários, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, eu tenho um pouco para falar, a pregação foi muito boa, foi esclarecedora. Eu gostaria de falar dos versículos 3 e 4, que eu achei muito importante esse crescimento, né? No versículo 3 vem assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O Senhor reforçou muito a questão da perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Era isso uma das coisas que eu queria falar, que é justamente isso, que a perseverança, nós enfrentamos muitas dificuldades na nossa vida em diversas áreas. E essas dificuldades, elas é que nem um profissional, né? O profissional se forma, começa a trabalhar em qualquer área. E se ele realmente mergulhar na profissão dele, com o passar dos anos, ele já vai ter passado por tantas situações adversas que ele vai acabar acumulando uma experiência. E essa experiência ele acumulou por quê? Porque ele acabou perseverando. Ele foi trabalhando aquilo que o senhor falou, porque tem gente que entra na faculdade, fica um semestre e sai. Então, eu acho muito importante isso, que a tribulação, ela produz perseverança.
Então, nós continuamos enfrentando aquilo, fazemos até às vezes as coisas de forma mais sofrida, mais dificultosa, mas nós fazemos. E aí ele fala que a perseverança, ou seja, a insistência, você continuar insistindo naquilo, isso vai se transformar em experiência, porque nós enfrentamos dificuldades em uma determinada situação, vencemos aquela dificuldade, depois, mais adiante, numa outra situação, você já guarda no seu coração, não, mas eu persisti naquilo, eu perseverei na busca da solução e eu consegui. Então, você carrega essa perseverança para outra situação, e isso acaba gerando o que é experiência. Você se torna um homem experiente. Por quê? Porque você viveu vários momentos de dificuldade e em perseverar nesses momentos você acabou obtendo vitória. Então isso nos torna, como fala a linguagem popular, né, mais cascudos. Né? E aqui ele fala que eu acho o mais importante, que é a perseverança, a experiência, né? Nós ficamos experientes, cascudos, e a experiência e esperança. Então, na nossa vida, nós enfrentamos muitas dificuldades, nós ficamos às vezes orando meses, semanas, dias ou até mesmo anos, para Deus nos dar uma saída em determinada situação. E essa persistência, essa experiência, nos leva de quê? Nos leva a justamente a esperança. Essa esperança que vem de Deus, a esperança que Deus está conosco. De alguma forma, nós entendemos que muito das dificuldades que nós passamos somos nós mesmos que arrumamos para nós, fazemos besteira, tomamos decisões erradas, não consultamos a Deus, mas existem os imprevistos. E isso vai nos levar à esperança. E qual é a esperança? É Cristo. A nossa vida não está voltada só nesse mundo, nós temos a visão à frente, que é o que chama perspectiva. Nós enxergamos que tudo que está aqui vai passar. E nós seremos, sim, vencedores, teremos a eternidade. Mas, sim, precisamos viver e enfrentar dificuldades para perseverarmos, sermos experientes, e a experiência vai nos levar à esperança. Outra coisa muito importante que o senhor falou, e nós já nascemos, né, mortos espiritualmente. Isso é muito importante. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque se estamos aqui é porque fomos chamados e escolhidos, e temos que dar graças a Deus por isso. Nós estaremos diante de Jesus, nós veremos a Cristo. Por fim, eu gostaria de falar no 19, porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então aqui vem a coisa muito importante. Jesus obedeceu e nós somos teimosos, nós muitas vezes não obedecemos. Então, isso é que nós precisamos entender. Nós precisamos obedecer a palavra. Que isso, na verdade, é o que passa no processo de santificação. Quando nós desviamos um pouco da palavra, o Espírito Santo, como foi falado lá no início, ele nos incomoda. Nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós nos mostramos arrependidos e, com isso, nós vamos vivendo um processo de santificação. O perdão, até para os netos de quem já está aqui, como o Senhor bem disse, de quem está nos acompanhando, já está garantido. Mas nós temos que entender que nós temos que viver observando a palavra de Deus, em obediência às coisas de Deus. E vamos lutar, vamos morrer lutando, enfrentando
sabendo que o Senhor é conosco, que mesmo que quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, e muitas vezes nós passamos. O apóstolo Paulo, então, coitado, esse daí me dá até pena quando eu leio. Eu vejo assim que as mãos de Deus, ele nos toma pela nossa mão direita. Precisamos entender que se estamos com Deus agora, imagine sem Deus. Com Deus temos a firme esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou, que nós viveremos a eternidade. Essa coisa que é loucura para os outros, para nós é a realidade. Mas com o Espírito Santo de Deus é realidade em Pastor, Deus abençoe o Senhor, a sua vida, tudo que aprove a Deus que o Senhor cuidasse, ao seu ministério. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão. Queria saudar aí os irmãos que estão também participando, as irmãs que estão participando aí através do Instagram, né? E a paz do Senhor Jesus para todos aí, um bom dia. E também dizer que se vocês quiserem participar conosco aqui no Google Meet, manda uma mensagem lá no direct que eu mando o link para vocês, né? Quem está participando no YouTube aí, já tem ali na descrição o link para participar. Se quiser participar ao vivo aqui conosco no Google Meet, então manda o direct lá e a gente manda para vocês aí o link para que vocês possam participar também conosco aqui, tá bom? E agora nós vamos àquela parte em que nós vamos falar com Deus. Claro, como já falamos aqui, sempre repetimos, né? Buscando em primeiro lugar as coisas espirituais, né? Claro, fortalecimento espiritual, renovo, presença do Espírito Santo, força para vencer o pecado, força para vencer o mal. Essas coisas são importantes a gente falar com Deus, colocar diante de Deus, não só no culto de domingo, mas todos os dias, né? Todos os dias. Mas também vamos colocar as coisas mínimas, né? Quando a gente fala buscar as coisas espirituais em primeiro lugar, é porque as outras coisas também devem ser colocadas diante de Deus, tudo deve ser colocado diante de Deus. Então você que está passando por um problema conjugal, familiar, problema de vício aí, alguma pessoa querida aí está sendo dominada por um vício, pessoas que vocês querem que se convertam, né? Que vocês precisam se converter, né? Então essas coisas nós devemos colocar diante de Deus, né? A pessoa que está com dificuldade financeira, está precisando de uma fonte de renda, né? Você que foi fazer um concurso, vai fazer um concurso aí, quer direção para os estudos, né? Para poder ser bem sucedido, todas essas coisas devem ser colocadas diante de Deus. Olha, com Deus as coisas ficam, claro, mais fáceis. Não quer dizer que a gente vai cruzar os braços para aquilo que a gente pode fazer, né? Tem que fazer a nossa parte. Mas devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria, capacidade, crie as circunstâncias favoráveis para que as coisas venham a acontecer. E o irmão Luiz, ele vai fazer essa oração de intercessão, ele sempre faz uma oração de intercessão geral, ali o Espírito Santo vai dirigindo ele, e cada um aí vai colocando a sua oração também diante de Deus, e nós vamos estar aí orando em concordância com todos, em nome do Senhor Jesus. O irmão Luiz, então, está com a oração e a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, como o senhor falou, né, vamos interceder genericamente e cada um vai colocando diante de Deus as suas necessidades. Sim, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada que alegrou os nossos corações, como muito bem falou o pastor Aguilar, não fazer isso em memória de mim. Nós temos sempre que nos lembrarmos que a nossa salvação custou a vida de Jesus e que nós temos que viver sempre nos lembrando disso, porque nós somos assim mesmo. É a natureza do pecado. Precisamos ser perseverantes em buscar a Deus. Vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de comunhão com os irmãos na igreja de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, colocamos agora, eu coloco as minhas dificuldades, que eu sempre coloco diante de Ti. Todos nós agora estamos colocando as nossas dificuldades, as nossas necessidades,
necessidades de restauração de saúde, de questões familiares, de questões profissionais. O Senhor sempre nos responde. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor nos responda. Venha trazer soluções, venha trazer esclarecimentos, venha a nos tornar pessoas melhores através do Teu Espírito Santo. Cuida de nós, continua cuidando de nós, que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas, para que possamos pedir, mas pedindo com sabedoria, pedir a sabedoria que vem do alto. Senhor, também pedimos que essa sabedoria que o Senhor dá com muita alegria, que o Senhor também nos conceda para que venhamos errar menos, a tomarmos decisões mais corretas, para que não tenhamos que depois ficar um tempão sofrendo, estando a seus pés, pedindo para interceder por nós em relação às nossas atitudes erradas. Conceda-nos sabedoria, mostre-nos quando estivermos no pecado, para que possamos não fazer mais. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece as nossas almas, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Cuide de nós e das nossas famílias. Nos conceda muita saúde, como o rei Davi pediu, como estava o rei Davi. Nos conceda uma robusta e ditosa velhice, como teve o rei Davi. Senhor, em nome de Jesus, eu também quero colocar nas tuas mãos o nosso Brasil. Seja o Senhor a nos tornarmos fortes nesse momento de grande censura, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, não perder completamente de vez o direito à liberdade de expressão. Cuida do Brasil. Oramos nesse momento pelos nossos representantes legais, que venham a defender os nossos interesses, que venham a nos respeitar, porque se eles estão lá é por nossa causa. Então, que eles venham a entender que eles têm que servir a nós e nós a eles. Senhor, em nome de Jesus, tira o Brasil do vale da sombra da morte. Abençoa os campos, faça com que a indústria volte a prosperar, a crescer. Abençoa o comércio, abençoa a prestação de serviço. Cuida do estado do Rio Grande do Sul, levanta esse estado, porque como o estado do Rio Grande do Sul fraco, o Brasil fica mais forte. Cuida também, levanta a alma dessas pessoas dos gaúchos, que possa haver crescimento e principalmente conversões, que muitas pessoas tenham se convertido, tenham enxergado Cristo nesse momento de extrema necessidade e dificuldade. Em nome de Jesus. Seja o Senhor a nos guardar e a nos conceder uma semana abençoada. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes da gente fazer a nossa oração final, lembrando os irmãos, então, que no dia 8, né, próximo domingo, pela manhã, culto pela manhã, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, para separar os elementos, suco de uva, o pão, né, para participar da ceia, você que já é batizado, você que congrega aí numa igreja, você que sabe discernir o corpo, o sangue do Senhor Jesus, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, cumprindo todos esses requisitos aí, você pode participar tranquilamente da Santa Ceia do Senhor. Separa só os elementos que nós vamos consagrar e ministrar a Santa Ceia do Senhor aqui no próximo domingo. E você que ainda, né, não está em todos esses requisitos, né, não deixe de participar do culto. Você vai ser abençoado da mesma forma, porque a bênção, ela pertence a Deus, é Ele que nos abençoa. Vamos orar então? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Feche seus olhos, mais uma vez, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento eu quero colocar diante do trono da Tua graça cada uma destas orações que foram feitas, as orações do irmão Luiz, os pedidos que ele fez, específicos ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, às pessoas, às vidas.
também um pedido específico de cada uma destas pessoas que orou conosco agora, cada uma delas. Coloco tudo isso diante do trono da Tua graça, para que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui na Tua presença, cultuando o Senhor, louvando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado pela mensagem, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, por estar, meu Deus, falando conosco, orientando, consolando, dirigindo. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, Pai, o restante desse domingo e a semana de cada uma destas vidas que estão orando conosco agora. Não somente eles, mas também suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a guardar, meu Deus, a todos os seus caminhos e fazer com que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em todas as suas atividades, no nome do Senhor Jesus. Que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com um excelente restante de domingo, uma semana muito abençoada. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.